Mais este nosso culto aqui da comunidade São Marcos, nosso culto online. Enquanto Deus não nos permite nos reunirmos presencialmente, nós continuamos o adorando, servindo Ele em culto, nos alimentando na sua palavra através aqui da internet. Nós queremos iniciar este nosso culto cantando o hino Quero Cantar Uma Linda Canção. Nós iniciamos este nosso culto em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos amigos e irmãos, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em todas as tribulações. Se nós dissermos que nós não temos pecados, estamos nos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados ao nosso Deus, Ele é fiel e justo e nos perdoará de todos os nossos pecados. E confiantes nessa promessa do nosso Deus, nós vamos confessar a Ele os nossos pecados, dizendo: ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como também pelo que deixamos de fazer.
Merecemos por isso, Senhor, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo te pedimos, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Queridos amigos e irmãos, o Deus de toda misericórdia entregou o seu Filho, Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer na cruz, e por amor dele nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que confiam em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus reconhece e declara como seus filhos e como herdeiros do seu reino eterno, e lhes concede o seu Espírito Santo. Portanto, a todos vocês que assim creem e assim o confessaram, tenham certeza que os seus pecados estão perdoados. Amém. Nós vamos ouvir a leitura do Salmo para este nosso culto, Salmo número 119, do versículo 153 até o versículo 160. Salmo número 119, do versículo 153 até o versículo 160, palavras do Salmo para este nosso culto. Ó Deus, olha para o meu sofrimento e socorre-me, pois não tenho desprezado a tua lei. Defende a minha causa e livra-me dos meus inimigos. Conserva-me vivo como prometeste. Os maus não serão salvos dos seus sofrimentos, porque eles não se importam com as tuas leis. Como é grande a tua compaixão, ó Senhor! Conserva-me vivo, de acordo com a tua justa vontade. Tenho muitos inimigos e perseguidores, porém não deixo de obedecer aos teus mandamentos. Quando olho para aqueles traidores, sinto nojo porque eles não obedecem à tua lei. Vê como amo os teus mandamentos, ó Senhor. Conserva-me vivo por causa do teu amor. Todas as tuas palavras são verdadeiras e os teus mandamentos são justos e duram para sempre. Essas são as palavras do Salmo para este nosso culto. Nós vamos cantar o hino Santa Bíblia, meu prazer. A leitura do Antigo Testamento indicado para esse nosso culto é a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 28, do versículo 5 até o versículo 9.
Deus falando através do profeta Jeremias e chamando a atenção daqueles falsos profetas que estavam no meio do povo, pregando dias de paz que, na verdade, ainda não eram os dias que viriam de acordo com a vontade de Deus. Jeremias capítulo 28, do versículo 5 até o versículo 9. Então, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava no pátio do templo, eu disse ao profeta Ananias o seguinte: como seria bom que isso acontecesse? Espero que o Senhor Deus faça isso. Espero que Ele faça tudo como você disse e traga de volta da Babilônia todos os tesouros do templo e também todos os prisioneiros. Mas escute o que eu vou dizer a você e ao povo. Os profetas que falaram há muito tempo, antes do meu tempo e do seu, disseram que viria guerra, fome e doença para muitas nações e poderosos reinos. Mas o profeta que profetiza a paz só pode ser aceito como profeta mandado por Deus quando as palavras dele se cumprem. Essas são as palavras do Antigo Testamento. E o texto do Santo Evangelho, sobre o qual nós vamos meditar também logo mais, Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 10 até o versículo 13. Evangelho conforme Mateus, capítulo 9, do versículo 10 até o versículo 13. Diz assim: mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Essas são as palavras do Santo Evangelho e nós vamos confessar a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, nós vamos cantar o hino Tudo o que no mundo você tem. Piedade em sua alma, você
Queridos irmãos e amigos, durante este período de pandemia, de isolamento, nós temos visto tantas pessoas falando a respeito das causas secundárias ou dos efeitos colaterais de nós estarmos tanto tempo vivendo uma vida tão diferente daquela que nós vivíamos. Em um certo programa de televisão, um sociólogo que estava sendo entrevistado, ele falou que nesse período tem crescido muito, por causa do confinamento, conflitos e até separações de casais. E esse sociólogo, interessante que ele afirmou que os cristãos, eles têm enfrentado este momento de uma forma diferente, porque os cristãos têm certa vantagem nesses momentos por causa da sua fé, por causa do vínculo amoroso, de compreensão, de perdão, de ajuda mútua que nós cristãos cultivamos entre nós. A fala desse sociólogo me levou a pensar a respeito de como é ou como deveria ser o nosso convívio com as pessoas, não só em tempo de pandemia, mas em todos os tempos. Como deve ser o nosso convívio com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, colegas de trabalho, de escola, com as pessoas em geral. O que é que deve nortear e guiar as nossas relações? Especialmente quando surgem dificuldades, surgem atrito entre as pessoas. E esse texto que nós ouvimos hoje, do Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 10 até o versículo 13, nós temos algumas indicações muito interessantes que o nosso Senhor Jesus nos dá para momentos como este. E nós queremos ouvir e prestar mais atenção nesses ensinamentos preciosos do nosso Senhor Jesus. Diz o texto que Jesus estava jantando na casa de Mateus, e então alguns cobradores de impostos e outras pessoas de má fama, segundo o texto, vieram e sentaram-se com Jesus à mesa e com os seus discípulos. Sentar à mesa para uma refeição, se hoje para nós é algo importante, no tempo de Jesus era muito mais importante ainda. Tem um simbolismo muito grande você receber pessoas para tomar uma refeição com você. E o texto nos diz que Jesus e os seus discípulos receberam aquelas pessoas, pecadores manifestos, pessoas que não eram bem vistas pela sociedade, principalmente pela igreja da época. E então, obviamente que esse fato trouxe alguma perturbação, principalmente entre os fariseus, aqueles líderes religiosos que se achavam os donos da verdade, os defensores da moral e dos bons costumes. Quando os fariseus ficam sabendo do que havia acontecido na casa de Pedro, de que Jesus e os seus discípulos estavam jantando com pessoas mal vistas pela igreja e pela sociedade, eles fazem a seguinte pergunta para os discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? O que essa pergunta dos fariseus traz junto de si? O que essa pergunta dos fariseus revela? Primeiro, revela a arrogância que eles tinham. Eles se consideravam pessoas melhores que os outros. E segundo, revela que eles eram ignorantes com relação à missão de Jesus aqui neste mundo. Os fariseus, eles se achavam bons e perfeitos, e por causa disso rejeitavam, desprezavam os outros e obviamente já os condenavam também ao inferno. Diante disso, Jesus reage. Jesus diz o seguinte: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. E aí ele completa com um texto do Antigo Testamento dizendo: eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Eu gostaria de trazer essa expressão na tradução de João Ferreira de Almeida, aquela tradução antiga que nós usávamos na igreja. Essa expressão diz: misericórdia quero e não holocaustos. Misericórdia quero e não holocaustos. A reação de Jesus deixa muito claro que ele veio com um grande objetivo: salvar a humanidade dos seus pecados. E ele está dando recado aos fariseus também, e lembrando a eles
Aquilo que Paulo depois vai escrever na carta aos Romanos, dizendo que todos pecaram, todos, inclusive os fariseus, todos pecaram e carecem da glória e do amor de Deus. Não há ninguém neste mundo que possa se julgar melhor do que os outros. Não há ninguém que possa apontar o dedo para mostrar os erros do outro, por dois motivos. Primeiro, porque todos os seres humanos são pecadores. E o segundo motivo, que todos dependem do amor de Deus, todos dependem da misericórdia, do seu perdão que Ele nos ofereceu através da morte e ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus, então, critica a hipocrisia daqueles fariseus, que achavam, porque estavam cumprindo algumas regras, algumas leis, e assim eles seriam melhores do que os outros. Eles achavam que por causa da prática dos holocaustos ou dos sacrifícios de animais, eles estavam pagando a sua conta diante de Deus, estavam quites com Deus e agora já garantidos na salvação eterna e não necessitariam mais de um Salvador, que foi exatamente o que Deus prometeu em todo o Antigo Testamento. Vejam bem, os fariseus consideravam que pelos seus próprios atos eles alcançariam a salvação, sem a necessidade do Messias prometido no Antigo Testamento. Que loucura e que engano no qual viviam esses fariseus. Interessante nós olharmos e relembrarmos algumas afirmações com relação às leis dos sacrifícios. Olhando para o livro de Levíticos, nós encontramos as seguintes afirmações: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e por sua oferta pela culpa, levar do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor e será perdoada de todas as coisas que fez. Essas eram leis que Deus deu no Antigo Testamento, leis cerimoniais com relação ao sacrifício. Obviamente que esses sacrifícios, eles apontavam para Jesus, eles não tiravam a culpa do pecado e ofereciam perdão único e exclusivamente por aquele ato realizado, mas porque aquilo apontava para o Messias que viria. O perdão no Antigo Testamento também sempre dependeu da fé no Messias que viria, a mesma fé que nós temos, mas no Messias que já veio e já cumpriu a sua obra. E os fariseus, o grande problema deles é que eles não reconheciam que eram pecadores, e eles simplesmente realizavam esses sacrifícios de animais como um cumprimento de uma lei, julgando assim que ganhariam mérito diante de Deus por causa disso. E aquilo que Deus disse no Antigo Testamento, Jesus repetiu aqui diante dos fariseus, dizendo: misericórdia quero, não holocaustos. Deus sempre esteve interessado em um coração bondoso e grato, e não em simples atos externos, que na verdade não condizem com aquilo que o meu coração crê e acredita. É triste nós percebermos que hoje em dia ainda existam entre nós fariseus, pessoas que não querem reconhecer os seus pecados, pessoas que se julgam muito perfeitas, acham que não têm defeitos e acabam afastando de si e acabam afastando muitas vezes da própria palavra de Deus e do convívio da igreja as pessoas que tiveram um tropeço, as pessoas que têm os seus pecados, sem antes dar uma chance para essa pessoa corrigir a sua vida e recomeçar novamente. De forma exatamente contrária é como Jesus age. Jesus não afasta, mas Ele acolhe. Jesus recebe nos seus braços todos aqueles que se arrependem, todos aqueles que creem nele, por pior que tenham sido seus pecados, por mais fedida que tenha sido a lama do pecado que a pessoa tenha vivido e tenha se afundado, Jesus o recebe quando ele vem ao nosso Salvador com o coração humilde, arrependido, busca perdão. E é isso o que Deus espera de nós. Deus espera que nós, assim como pequenos cristos, saibamos receber essas pessoas com uma mão que estende a paz, com uma mão acolhedora para todos aqueles que precisam
necessitam deste abraço amigável que o nosso Senhor Jesus Cristo quer oferecer. E nós precisamos diariamente reconhecer que entre nós cristãos ainda existem atitudes como as dos fariseus. Nós precisamos reconhecer que muitas vezes nós mesmos agimos desta forma. Quantas vezes nós queremos julgar os outros ao achar que nós somos pessoas perfeitas? Porque tantas vezes no nosso dia a dia nós não sabemos colocar em prática esse amor, perdoando e acolhendo aquelas pessoas que caíram em pecado, que estão vivendo em pecado, mas que se arrependem e querem corrigir a sua vida, que se arrependem e querem buscar o perdão de Deus. Porque é tão difícil para nós abraçar essas pessoas, trazê-las de novo para o meio da igreja, para o convívio da família da fé. São atitudes parecidas com as atitudes dos fariseus. Lembremos sempre, qual é o desejo do nosso Deus? O nosso Deus quer misericórdia, o nosso Deus quer corações amorosos, que recebam a Ele e recebam aqueles que estão arrependidos. E Jesus é o grande exemplo, porque Ele, em sua obra aqui na terra, e até hoje continua sendo especialista em transformar os nossos fracassos em sucesso, continua nos transformando de inimigos de Deus em seus filhos amados. Esta é a obra de Jesus Cristo, operar essa grande transformação nas nossas vidas e fortalecer todos aqueles que querem viver de acordo com a sua santa e boa vontade. Todos aqueles que reconhecem seus pecados, creem nele e buscam viver esta nova vida. É a esses que Jesus veio servir, é a esses que Jesus transforma e dá forças. É importante, queridos irmãos, queridas irmãs e amigos, nós diariamente analisarmos as nossas atitudes diante do nosso Deus, as nossas atitudes diante das pessoas que estão ao nosso redor. A todos aqueles que tropeçam, que pecam, nós deveríamos estar dispostos a sempre oferecer a oportunidade de recuperação, a oportunidade de uma segunda chance para mostrar que em arrependimento essa pessoa pode viver de acordo com o que Deus espera dele. Sejamos nós portadores do amor de Deus, pessoas que levam este amor e que espalham este amor por onde vão, não só através de palavras, mas principalmente através das nossas ações, sabendo pedir perdão pelas nossas falhas, ao reconhecermos elas também, e também sabendo oferecer o perdão às pessoas que pecam contra nós. Nessa semana, no dia 24, a nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil completou o 116º ano, a partir da sua fundação. São 116 anos que a nossa igreja está no Brasil pregando esta palavra de amor, espalhando esta palavra de amor às outras pessoas, lembrando sempre que a nossa salvação é única e exclusivamente pela graça do nosso Deus, por causa do seu amor, pela fé em Jesus Cristo. Lembrando que isso não é mérito nosso, não há nada que nós possamos fazer para alcançar a salvação e esse amor de Deus, mas é um presente que Deus nos dá através do seu Espírito Santo. E nós somos gratos a Deus por isso. Somos gratos a Deus porque nós temos escutado esta mensagem de salvação e que nós temos também levado esta mensagem de salvação às outras pessoas. Deus está sempre vindo a nós, na sua palavra, nos sacramentos, nos capacitando. E Ele quer que através da ação do seu Espírito Santo em nossas vidas, nós possamos ser pessoas gratas, gratas por este grande amor, gratas por tudo que Deus fez e faz por nós, e que nós possamos praticar este amor nos nossos relacionamentos no dia a dia, que nós possamos viver na prática com os nossos familiares, com os colegas de trabalho, com os vizinhos, enfim, com todas as pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Lembremos sempre, Deus quer de nós um coração humilde, arrependido, grato e amoroso. Ele não quer falsas demonstrações de moralismo. Ele conhece o nosso coração
Ele aceita o nosso pedido de perdão e Ele nos oferece abundantemente a sua graça, o seu amor e o seu Espírito para vivermos de acordo com a sua santa vontade. Que assim Ele nos permita. Amém. Que a graça e a paz do nosso Deus, que é muito maior do que o nosso entendimento humano possa compreender, guarde os nossos corações, guarde as nossas mentes para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino Louva, louva a teu Senhor. Queremos falar com o nosso Deus em oração. Ouve nosso louvor ao Senhor e dá ouvidos às nossas súplicas. Entramos por teus portões com gratidão e chegamos diante do teu trono com louvores. És justo e o teu firme amor permanece para sempre. Somos teu povo e ovelhas do teu rebanho. Servimos-te com alegria e chegamos à tua presença com hinos e cânticos. Tuas bênçãos são grandes, são tão grandes que não as compreendemos. Somos indignos, pois muitas vezes rompemos com a aliança que fizeste com o teu povo escolhido. Falhamos em viver de acordo com as tuas expectativas de sermos um sacerdócio real e uma nação santa. Mostraste-nos o teu amor enviando Jesus, o Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Contudo, falhamos em responder a esse amor que nos reconciliou contigo pela morte e nos salvou pela vida. Além disso, falhamos em compartilhar este conhecimento da salvação com aqueles que são ovelhas sem pastor. Por estas e muitas outras negligências, perdoa-nos, ó Senhor. Envia-nos o teu Espírito Santo e fortalece-nos com a tua presença. Enche-nos com o conhecimento e zelo da tua vontade. Ajuda-nos a ensinar a tua palavra e enche-nos de compaixão por aqueles que ainda não te receberam como seu pastor. Abre os nossos olhos para a colheita, já que está madura, e faz-nos verdadeiros ceifadores. Amado Pai, é tão grande o nosso louvor a Ti, e nós queremos lembrar, porque nessa semana concedestes a Sabrina, ao Wagner e a Ana Luísa mais um ano de vida. Te louvamos, Senhor, porque por Tua misericórdia Tu os tens preservado
e pedimos que estejas com eles durante muitos e muitos anos ainda de suas vidas, se for da tua santa vontade. Assim também te louvamos, Senhor, pelos 116 anos da nossa igreja aqui no Brasil, anos de muita luta, mas acima de tudo anos de bênçãos, levando a tua palavra a tantas e tantas pessoas. Pedimos, Senhor, que continues a abençoar esta igreja, enviando a ela pastores fiéis, despertando liderança comprometida com o trabalho do teu reino. Pedimos isso em nome do Senhor da Ceifa, nosso Salvador, o qual nos reconciliou contigo através da sua morte e nos salvou através de sua vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós oramos em conjunto a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Para finalizar, nós vamos cantar o hino Fim do Culto Partiremos. Nós chegamos assim ao final de mais este nosso culto, agradecendo a Deus pela graça de podermos, mesmo que pela internet, estarmos reunidos em torno da sua palavra, louvando ao seu santo nome, nos alimentando nessa palavra que é tão importante para a nossa vida espiritual. Lembramos a todos que de terça a sábado, sempre às 19h30, nós temos nosso momento aqui pelo Facebook da Comunidade São Marcos, momentos de devoção, estudo bíblico, momentos de oração, e o nosso culto sempre no sábado às 19h30. Desejo a todos uma boa noite, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, dê descanso, tenham um abençoado domingo também, uma abençoada semana, e nos vemos então na terça-feira às 19h30. Que Deus os abençoe. Até lá.